acabei de descobrir que não falta tanto tempo assim para esse ano acabar. Então hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu quero ler, tentar ler ainda em 2024. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e toda semana tem vídeo novo aqui no canal falando sobre livros. Dessa vez eu tava meio sem ideia, sem saber o que gravar aqui pra vocês, então eu comecei a pensar nos livros que eu queria ler nesse ano ainda e tô aqui pra gravar um vídeo então falando sobre eles. Muitos desses livros, gente, talvez vocês já saibam que eu quero ler, talvez não seja muita novidade pra vocês, porque lá no início do ano eu fiz uma meta de leituras pro ano, né, que são os 26 livros pra ler antes dos meus 26 anos, né, que chegam, que acontecem no dia 12 de dezembro. Então esses livros da meta do ano, eu tenho até o dia 12 de dezembro pra ler e se tornou também a minha meta do ano, né, por causa que eu faço aniversário lá em dezembro, né, pertinho do ano acabar. Só que também ao longo do ano surgiram outros livros, lançamentos, agora eu nem sei se tem tantos lançamentos pro fim do ano que eu sei que vão ser lançados, que eu tô assim tão emocionada pra ler, mas eu sei que tem alguns aí que eu tô esperando, que eu tô ansiosa pra que cheguem. Então, para ficar mais fácil, eu vou falar dos livros que eu já tenho aqui comigo, tá? Livros que são praticamente garantidos que pelo menos estão mais fáceis de ler. Não vou garantir que eu vou ler, porque eu não sei se eu vou. Mas esses livros estão aqui comigo já, então é mais fácil o acesso para eu fazer essa leitura. Eu espero não me esquecer de nenhum livro, mas pode acontecer. Vamos começar então pelos livros que estão aqui comigo, aqui atrás. Antes de começar, é bom ressaltar algumas coisas para vocês. Eu tenho aí uma meta de ler mais livros nacionais até o fim do ano, então eu quero priorizar algumas dessas metas, mas esses aqui não são todos os livros que eu vou ler até o fim do ano. Eu vou acabar lendo outras histórias também, tá? Então não se preocupem, porque esse aqui não vai ser a minha TBR de fim de ano, tá? É só alguns livros que eu gostaria de ler antes do ano acabar. E outra meta, assim, pessoal, que eu tenho é focar em ler também os livros que o Felipe me dá de presente, né? Vocês sabem que a gente tem aquele desafio que a cada 3 livros físicos que eu leio, ele me dá um livro de presente, então eu tento focar bastante em ler esses livros que ele me dá, porque também, geralmente, né, ele costuma me dar os livros que eu mais quero ler, então eu foco bastante em ler esses livros. Eu tô explicando isso por causa que Um Dia de Céu Noturno é um desses casos. Ele me deu de presente esse livro, tava na minha meta de leituras, não tava na minha meta, mas tava na minha wishlist. E esse livro se passa no mesmo universo de O Priorado da Laranjeira, que também foi o Felipe que me deu, e ele sabia que eu gostei muito do Priorado, né, eu favoritei a história. E esse aqui é um livro enorme, tá, gente? Enorme mesmo. E a parte 1, ele foi dividido em 2 partes, que nem a editora fez com O Priorado da Laranjeira também, que foi dividido em 2 partes. Na verdade, O Priorado é um livro só, que foi dividido aqui no Brasil em 2 livros, e o mesmo aconteceu com Um Dia de Céu Noturno, que tem uma segunda parte, né, um segundo livro, mas na verdade era tudo um livro só. E essa é uma questão pra mim, porque me dificulta muito a leitura. Eu acho que eu perdi bastante com O Priorado, com essa divisão, sabe? Porque o primeiro volume eu gostei bastante, mas o segundo pra mim foi o melhor. Eu consegui entender a história muito melhor ali, fluiu muito mais. Então eu fico pensando que talvez se a história fosse uma só, realmente como ela era, teria acontecido de uma forma ainda melhor pra minha experiência. Agora eu já comecei essa leitura e tô na página 115, mas eu sei que esse aqui é um livro que demanda um pouquinho mais de mim, porque é uma fantasia épica, né? Uma história com dragões, com mulheres no poder, mulheres em evidência. E se ele seguir a mesma estética, né, que até então tá seguindo, assim, de O Priorado da Laranjeira, que esse aqui se passa muitos anos antes do que aconteceu em O Priorado na história, vai ser uma leitura que vai exigir um pouco mais de mim em questão de entendimento de universo, em lembrar qual é a dinâmica em Priorado e entender também aqui a dinâmica do que tá acontecendo aqui nesse livro, de quem são os personagens. Então já faz aí uma semana e meia que eu tô lendo esse livro, que eu comecei a ler a história, então tô indo bem devagarinho nele. Sei que não vai ser um livro que eu vou terminar nesse mês ainda, mas eu tô indo no meu tempo pra aproveitar realmente a leitura, e é praticamente certo, né, que eu vou ler esse livro aqui antes do ano acabar, mas não vou contar a vitória antes de terminar ele. Gente, eu esqueci de falar, esse livro aqui é de Samantha Shannon e foi traduzido por Alexandre Boyd, publicado aqui pra nós pela Plataforma 21, tá? Só tô falando aqui porque eu tô tentando trazer mais informações sobre o livro pra vocês. Antes de eu falar aqui no próximo livro, não te esquece de te inscrever no canal e deixar o teu like aqui nesse vídeo, que é muito importante. Me conta aí também quais livros tu quer ler até o final do ano, né, antes do ano acabar. E corre lá nas minhas outras redes, que os arrobas estão aí na tela pra vocês e os links estão aqui na descrição do vídeo. Bora agora pro próximo livro, que é uma meta de leitura do ano, Mestre dos Djinns. Eu não sabia que esse livro é um livro sáfico. Eu acho que ele é um livro lésbico, na verdade. Esse livro eu ganhei de presente da minha melhor amiga no ano passado, no meu aniversário, né? Então, assim, é uma obrigação que eu tenho comigo mesma de ler esse livro antes do ano acabar,
antes do meu aniversário. Ele tá na minha meta de leitura do ano, aí nos 26 livros pra ler antes dos 26 anos, que o vídeo vai estar aqui no card pra quem quiser assistir. E eu tô ficando um pouco assustada, gente, por causa que eu foquei bastante nesses livros ao longo do ano, só que praticamente faltam 4 meses pro ano acabar e eu só percebi isso agora, então faltam alguns livros pra eu ler ainda. Tem alguns livros da minha meta de leitura do ano que não foram lançados ainda, eu vou citar eles aqui agora já pra vocês. Um deles é o livro do Kami, que ainda não foi lançado. Tenho meta pra ler esse livro ainda nesse ano, então se ele for lançado, eu vou estar priorizando. Outro livro também que eu já vou aproveitar e falar aqui é The Adventures of Amin al-Siraf, que esse é um livro que eu já tinha colocado na meta de leitura também, é um livro de fantasia, só que ele não foi traduzido ainda. A princípio, a Morro Branco ia trazer esse ano, mas eu não sei se vai trazer ou não. Se estiver trazendo, eu vou estar priorizando também, assim como o livro do Kami e os outros livros que tem na meta de leitura do ano. Mas voltando aqui agora para Mestre dos Jeans, eu acabei enrolando bastante para fazer a leitura, não comecei até hoje, e eu quero ver se no próximo mês agora, que é setembro, eu começo a fazer essa leitura e boto ela em dia, porque essa aqui é uma das minhas obrigações de leituras para 2024. Até o dia 12 de dezembro ela tem que estar lida. E esse livro aqui é de autoria de P. Djeli Clark, não sei se é assim que pronuncia, traduzido por Solane Kioro, que é autora também, e publicado pela editora Suma. Outro livro aqui que tá me gerando muitas confusões é A Menina do Outro Lado, volume 8. O volume 7 eu já li esse ano, só que vocês sabem que eu tenho aquela tradição, né, aquele combinado comigo mesma, que eu só leio um volume desse livro por ano. Só que assim, gente, o último volume eu acabei roubando. Eu acabei marcando aqui no meu caderno de leitura, sabe, que eu tenho ali a listinha dos livros de metas do ano, eu acabei pintando errado um livro e acabei pintando o volume 7, que era a minha meta do ano. E por causa disso eu acabei resolvendo ler, li o 7º volume e ele acabou de um jeito muito específico. E agora eu tô muito curiosa pra ler o volume 8 e eu tô pensando em ler ele ainda nesse mês de agosto. Porque eu gosto da história, gente. Paciência, são 11 volumes ao todo por aí, 11, 12, eu sei que tá chegando ao fim e por isso justamente que eu tinha feito essa meta, né, de ler ele só no Halloween, uma edição por Halloween. Mas enfim, não sei se eu vou conseguir aguentar esperar até outubro porque eu tô empolgadíssima pra ler esse livro e pra ler os próximos também, mas eu vou sentir muita saudade de A Menina do Outro Lado. Esse aqui é de autoria de Negabi, publicado aqui pra nós pela Dark Side Books, e a tradução é de Luiz Cláudio Bonadese. Vamos falar agora de um livro que tá no meu Kindle, e eu comecei a ler ele ontem, mas eu acho que vou ter que dar uma segurada, vou ter que segurar a emoção. Ele foi publicado aqui pra nós pela editora Paralela e é de autoria da Arquelana, é claro, né? A mesma autora de Operação Paddock, que é um livro que vocês sabem que eu amo. E o livro se chama As Regras do Jogo. Dessa vez a Arque traz pra nós um livro de romance lésbico que se passa nas quadras de basquete. Pelo que eu entendi do livro, vai ter uma pegada mais semelhante assim à Operação Paddock na questão de romance, com cenas hot, então é um livro para maiores de 18 anos, já deixo avisado aqui para vocês. E eu só li ontem, acho que foi até o prólogo, acho que não era nem o primeiro capítulo, era um prólogo, se eu não me engano. Mas eu tenho pra mim que a Arque é uma das autoras que eu queria ter todos os livros dela aqui comigo pra fazer a leitura, pra deixar exposto na minha estante, e eu quero ver se eu compro esse livro mais adiante, mas por enquanto ele tá ali no meu Kindle me esperando. Eu tenho alguns outros livros que eu tô lendo também do Exploda Seu Kindle, né, que foi um evento que aconteceu recentemente, então nesse finalzinho do mês de agosto eu tô tentando focar neles, fazer um vlog, mas sempre que dá um intervalo eu leio algum outro livro, como por exemplo eu tô fazendo com As Regras do Jogo. E também tô fazendo com Um Dia de Céu Noturno. Mas olha, gente, eu não vejo a hora de começar e sentar e ler esse livro, porque eu geralmente amo tudo que a Arque escreve. Seguindo aqui na linha de autoras que eu tenho vontade de ler tudo que ela escreve, Octavia Butler com o 2º volume da série do Padronista, que eu terminei ontem, foi ontem, eu terminei o primeiro volume ontem. Esse aqui é a continuação de Semente Originária, que é o primeiro volume e se chama Elos da Mente. Foi publicado aqui pra nós pela Morro Branco e a tradução é de Essi Regina Candiani. Eu acho que eu decorei já, será que é? Vamos ver. Ah, acertei! Essi Regina Candiani. Eu gostei muito do primeiro volume, gostei bastante mesmo das discussões que a autora trouxe. No vídeo de lidos do mês, que acho que sai semana que vem aqui no canal já, vocês vão saber toda a minha opinião sobre o livro, foi uma experiência ótima e eu não vejo a hora de ler Elos da Mente. Só que eu acho que eu vou dar uma esperadinha, talvez ali por outubro, novembro, não sei, mas antes do ano acabar eu tenho a ideia aí de ler pelo menos mais esse livro. Eu tô com o 3º volume aqui em casa também, mas eu tô ficando um pouco triste porque tá acabando os livros da Octavia que eu tenho pra ler. E isso ao mesmo tempo que me deixa feliz, né, porque eu tô lendo muitos livros da autora e ela é uma das minhas autoras favoritas, mas isso também me dá aquela dorzinha no coração porque eu tô quase acabando e não tem tantos outros. Inclusive tem outro livro da autora que eu gostaria muito de ler nesse ano, que assim pra mim é o que mais tá me empolgando, é A Neófita. Eu acho que é esse o nome, A Neófita. É o famoso Flat Blink, que eu já falei várias vezes aqui pra vocês, uma história de Octavia Butler com vampiros. Eu vou deixar a capa do livro aí pra vocês, e eu achei a cor dela muito semelhante à cor de Despertar, que é o primeiro livro da trilogia Xenogênese. É um
um azul meio bebê, assim, meio clarinho. Então não sei, acho que poderia ter feito outra cor, talvez um vermelho, quem sabe? Não, Kindred é vermelho. Eu não sei. Eu tinha pensado num vermelho assim. Talvez um roxo, talvez, não sei, um azul marinho. Não, azul marinho já tem também. Enfim. Mas esse é um dos livros da Octavia que eu tô mais empolgada pra ler. Eu não vejo a hora desse lançamento sair. Pelo que a editora falou, eles vão lançar lá na Bienal do Livro, que infelizmente eu não vou ir nesse ano, gente, faz parte. Mas assim que der, eu vou estar comprando esse livro e fazendo a leitura, porque eu tô, assim, empolgadíssima pra ler essa história. Eu acho que a Octavia vai entregar muito nesse livro. Assim como eu acho que ela vai fazer aqui em Elos da Mente também. Então essas são duas histórias que eu gostaria de dar continuidade da Octavia ainda nesse ano, com muita dor no coração. Acabou que eu comecei a pular um livro por cima do outro, então eu vou falar um livro que eu não tenho ainda, mas que eu quero muito, muito ler e é obrigação minha ler esse ano. Impostora, da Rebecca Kuang. Eu não sei quem foi que traduziu esse livro, mas eu vou deixar o nome da pessoa aí na tela pra vocês, e foi publicado aqui pra nós pela Intrínseca, assim como os outros livros da autora. Aqui, gente, eu tô empolgadíssima por causa que é um livro da Rebecca Kuang. Eu costumo dar 5 estrelas, costumo favoritar, então é isso que eu espero de Impostora também. Impostora é o famoso Yellow Face, tá? Eu vou deixar a capa do livro aí pra vocês também, pra vocês se identificarem e lembrarem qual é o livro, porque a capa é a mesma gringa. Então esse com certeza é um dos livros que eu mais tô emocionada pra ler nesse ano, antes do ano acabar. Precisa acontecer essa leitura. Eu acabei comprando ele de presente de aniversário pra minha melhor amiga, porque eu achei que ela ia gostar muito por ser um thriller, uma pegada mais suspense, né? Então depois que ela lê, eu vou pedir emprestado. Visionária, vocês viram, né? Visionária. Indo pra outro livro agora, eu tava olhando a minha estante aqui atrás e eu lembrei que eu não coloquei um livro muito importante aqui na lista e eu sequer sei o nome dele, o título dele. Que é a continuação, né? O terceiro volume, no caso, a conclusão da trilogia Orisha. Eu não sei se é esse o nome Orisha, é o legado de Orisha, se eu não me engano. Onde tem Filhos de Sangue e Osso e Filhos de Virtude e Vingança. O terceiro volume sai esse ano pela Roku. Lá no começo do ano, em fevereiro, por aí, eu dei continuidade à série, li o segundo volume e agora eu não vejo a hora de concluir ela, porque esse ano eu tô empolgada concluindo séries. Posso até fazer um vídeo sobre isso, porque esse ano eu comecei algumas séries, dei continuidade, o que é raro, eu geralmente não termino séries, tenho esse probleminha, mas eu tô muito empolgada, por exemplo, pros livros da Octavia. Eu terminei uma série da Octavia nesse ano, A Menina do Outro Lado, O Legado de Orisha também, e tem alguns outros livros aqui que eu já vou aproveitar o gancho e mostrar aqui pra vocês também, que são continuações que eu gostaria de concluir ainda nesse ano. Se eu não me engano, são 2, mas ainda assim pra mim é muito. Uma Galáxia Multicor e os Confins do Universo, que é o volume 4, gente, o último volume da série Wayfarers, de ficção científica, publicada aqui pra nós pela Dark Side, de autoria de Beck Chambers, com tradução de Flora Pinheiro. Gente, eu li o terceiro volume esse ano e eu mal posso esperar pra ler a continuação, e ela é super curtinha, super pequenininha. Essa aqui é uma série super aconchegante, mistura ficção científica com uma coisa mais existencialista, com seres, criaturas, e já falei muito sobre esse livro, já falei muito sobre o apego que eu tenho pela história. Sempre recomendo muito pra quem gosta de ficção científica, eu amo a escrita da Beck Chambers, vai deixar muita saudade. E esse livro aqui, ele tem um peso muito grande pra mim, porque até então, os outros 3 volumes da série foram favoritos e 5 estrelas pra mim, de tão apaixonada que eu sou por ela. E aqui eu tô contando que vai ser a mesma coisa, né? Que não vai ser diferente. Então, Beck Chambers, pelo amor de Deus, não me decepciona aqui. Tô muito nervosa pra ler esse livro, mas ao mesmo tempo eu tô muito empolgada. E esse outro livro que tem aqui também é uma conclusão de uma série, que é o terceiro volume da trilogia Legado, de nada mais, nada menos que N.K. Jemisin, né? Que é O Reino dos Deuses. Aqui pra nós ele foi trazido pela Galera Record, com tradução de Karine Ribeiro. Mas eu não sei muito bem o que esperar dessa história, por causa que cada volume do livro conta uma história diferente, assim como aqui em Wayfarers. Eu gosto muito quando a série tem essa pegada, assim, também acho que funciona muito bem pra mim, não se torna tão cansativo, talvez. Acho que essa é uma grande questão para eu continuar séries. Eu tô muito empolgada para esse livro, ele é uma meta de leitura para 2024 e tô só enrolando para ler ele também. Eu gostaria de ler ele antes do ano acabar, ele é uma romantasia, mas realmente não sei o que esperar dessa história aqui, por causa que em cada um dos outros volumes a gente teve uma história que, apesar de ter, assim, alguma referência, algum personagem que a gente já conhece, contam histórias diferentes dentro de um mesmo universo. Então eu não sei muito bem o que esperar desse livro aqui. Não li a sinopse, vou ir meio de olhos fechados, mas coloquei como meta de leitura porque eu queria concluir a trilogia, só que acabei deixando a desejar porque eu não li até agora. Preciso criar vergonha na cara e ler esse livro. Temos aqui mais um livro de meta do ano que eu também ainda não li porque eu perdi um pouquinho a vontade, vou falar bem a verdade. Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice, publicada aqui pra nós pela editora Roku, com tradução de Clarice Lispector. Uau! Uau!
Nossa, tá bem aqui na capa, eu fui lá dentro procurar, né? Mas enfim. Nunca li nada da Anne Rice, gosto muito de livros com vampiros, né? Então era pra eu estar com muita vontade de ler esse livro, mas eu acho que eu vou acabar deixando pra ler ele em outubro, no Halloween, sabe? Por ter essa pegada mais vampiresca e gótico, enfim. Eu espero de verdade, gente, gostar muito desse livro, tá? Eu tô com grandes expectativas pra ele, apesar de eu ter perdido aí um pouquinho a vontade de ler essa história. Dá pra considerar ele até um encalhado na estante por causa que o Felipe me deu de presente ele no ano passado, no fim do ano, eu acho que foi, de aniversário, alguma coisa assim. Ele me deu esse livro aqui no fim do ano e até agora, nada. Até agora eu não comecei a leitura. Na verdade, teve uma vez que eu comecei a ler o primeiro capítulo, mas não vingou. Eu nunca vi a série que tem, nunca assisti o filme, nunca fiz nada. A primeira coisa, né, o primeiro contato que eu vou ter vai ser com a história. Eu vou priorizar ler o livro primeiro, pra só depois, né, assistir as adaptações, enfim. Mas eu tô querendo ler o livro, gente, só preciso, não sei, de coragem, eu acho, pra ler essa história, pra começar ela, pra e ler. Me digam aí se vocês acham que eu vou gostar desse livro, que eu não sei muito o que esperar dele. E eu acho que eu vou falar aqui mais um livro só pra poder fechar essa lista, que são aqui os livros que eu lembro que eu tenho como prioridade pra ler antes do ano acabar. Oração para Desaparecer, de Socorro Acioli, publicado pra nós pela Companhia das Letras. Eu já tive outro contato com a Socorro esse ano, né, que foi um livro que eu favoritei, A Cabeça do Santo, foi um livro incrível, uma das minhas melhores leituras de 2024. Então vocês já imaginam que as minhas expectativas estão lá em cima pra essa história, né? Ele tá comigo no Kindle, tá? Então eu vou deixar a capa dele aí pra vocês, mas eu espero conseguir fazer essa leitura aí entre os próximos meses, porque eu queria ter pelo menos mais um pouquinho de Socorro Acioli no meu 2024. E também no meu Kindle, que eu esqueci de comentar, eu tenho Como Não Destruir uma Banda, da minha amiga Luísa Landry. É um livro de Harém Reverso que eu coloquei na minha meta de leitura do ano, mas eu ainda não li também. Tinha esquecido de comentar ele aqui pra vocês, mas eu quero ler antes do ano acabar também. Bom, gente, esses então são os livros que eu separei pra mostrar aqui pra vocês. Com certeza algum livro ficou de fora da lista porque eu me esqueci, ou porque eu quis deixar ele de cantinho mesmo, né? Tem muitos outros livros, claro, que eu quero ler até o ano acabar. Alguns livros lançamentos que talvez eu nem saiba que vão ser lançados ainda. Então, gente, muita coisa pode mudar, tá? Muita coisa pode acontecer. Eu posso acabar abandonando algum livro, desistindo de alguma coisa, mas continuem me acompanhando por aqui, se inscrevam no canal, que vocês vão acompanhando aí, porque todos os meses eu faço vídeo de TBR e também no fim de cada um dos meses eu mostro pra vocês cada uma das leituras e comento como foi a minha experiência com cada uma delas. Acho que é isso então esse vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido, eu espero mesmo que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!